Olá pessoal, dando continuidade ao estudo da despesa pública, agora vamos enfrentar a problemática dos chamados precatórios. Como é do conhecimento de vocês, a administração pública ela possui todo um regime jurídico específico que lhe garante prerrogativas e determinadas sujeições, né? A administração pública tem todo um regime jurídico próprio que, via de regra, é estudado no direito administrativo, né? Mas o direito financeiro, que cuida da atividade financeira do Estado, também estabelece um regime jurídico específico. E nesse sentido, as condenações judiciais em desfavor da Fazenda Pública para o cumprimento de obrigações de pagar quantia, elas se dão por um regime específico, né, por meio da emissão de um documento formal que é denominado de precatório, né? Então, o precatório é uma ordem formal de pagamento por meio de condenações judiciais, né? E quais são os fundamentos do precatório? O artigo 100 da Constituição estabelece que toda condenação judicial em desfavor da Fazenda Pública deverá obrigatoriamente observar uma ordem cronológica de pagamento, né? E qual é o conceito de Fazenda Pública, né? Ou seja, quem se submete a este procedimento do precatório são todas as entidades de direito público interno, né? Administração direta, né? A União, Estados, Distrito Federal e municípios, bem como as autarquias e até mesmo algumas empresas públicas e sociedades de economia mista que efetivamente realizam atividades de prestação de serviços públicos de interesse social, né, atuando como se fazenda pública fosse. Então, dentro do conceito de fazenda pública, né, numa perspectiva subjetiva, todas estas entidades estariam dentro deste conceito e submetidas a este regime do precatório, né? A justificativa da existência do regime de precatório é a necessidade de uma prévia previsão, né, de uma previsão orçamentária antecedente antes da satisfação de qualquer obrigação decorrente de condenação judicial, né? A gente sabe muito bem que, na realidade, acaba que sobretudo estados e municípios, em virtude do déficit orçamentário, têm procrastinado a satisfação destas obrigações, mas não poderia ser diferente, né? Em que pese esse estado de calamidade financeira aí, que muitos entes têm passado, não poderia ser diferente o cumprimento dessas obrigações, né? Até mesmo como um mecanismo de materialização dos princípios da administração pública, né? Impessoalidade, moralidade, né? Por isso que há um rigor no cumprimento da satisfação das obrigações decorrentes de condenação judicial por meio dessa ordem obrigatória. Esta ordem, ela é única, né? Ou seja, só existe um tipo de precatório? Não, nós temos atualmente três formas ou três modalidades de pagamento de condenações judiciais por parte da Fazenda Pública. O primeiro deles é o chamado precatório comum, né, onde a pessoa habilita o seu crédito em desfavor da Fazenda Pública, né, ou seja, apresenta, né, o seu requerimento de satisfação da obrigação e obtém um ofício requisitório de pagamento por meio do precatório, né, e aí existe uma ordem cronológica, né? Quem habilitou o seu crédito primeiro entra numa fila e receberá primeiro, né? Mas, paralelamente a estes precatórios comuns,
existe uma ordem preferencial de pagamento, que são os chamados precatórios especiais, né, para idosos e portadores de moléstia grave. Na realidade, na prática, o que acontece é uma segunda fila, né? Há as dotações orçamentárias específicas para a satisfação dos créditos de precatórios comuns e para a satisfação dos créditos dos chamados precatórios especiais, né? Então, na realidade, nós temos hoje praticamente duas, salvo a União, que tem satisfeito, né, tem cumprido, né, a termo o pagamento dos precatórios habilitados. Eu desconheço municípios e estados que não estejam minimamente em atraso com o pagamento desses créditos, né? E uma terceira forma de satisfação de crédito decorrente de condenação judicial da Fazenda Pública são os chamados RPVs, requisições de pequeno valor, né? A Constituição estabeleceu limites mínimos, mas cada ente da federação tem a sua competência para definir o que é um crédito de pequeno valor. Ali, esses chamados RPVs, não há necessidade de cumprimento dessa ordem cronológica. Apresentada a requisição, o juiz definirá um prazo, né, de 90 dias para que o crédito seja satisfeito de maneira imediata. Ok? Para a gente finalizar a aula, é importante a gente chamar a atenção para o procedimento, né? Como que eu consigo obter um precatório, né? Após uma demanda judicial em desfavor da Fazenda Pública, se esta demanda ela é vencida pela parte, caberá à parte promover o cabível processo de execução ou de cumprimento de sentença, né? Apresentado o requerimento, né, de cumprimento de sentença com a memória dos cálculos, né, e o valor quantificado, liquidado perante o juiz vai citar a Fazenda Pública e, se esta não apresentar os chamados embargos à execução, logo em seguida o juiz da execução, o juiz de primeiro grau de jurisdição, expede o chamado ofício requisitório de pagamento ao presidente do tribunal ao qual ele está vinculado. E aí o presidente do tribunal incluirá no projeto de orçamento do tribunal os valores relativos aos créditos em desfavor da Fazenda Pública. Esse projeto é encaminhado ao chefe do executivo, o chefe do executivo inclui na lei do orçamento anual a previsão do pagamento deste precatório, né? E aí, assim procedido, nós teremos simplesmente que aguardar, né, a disponibilização dos recursos para a obtenção do crédito por parte do credor, né, do cidadão ou da pessoa jurídica que o seja, né? Chama atenção que atualmente cada tribunal possui um órgão auxiliar que administra o pagamento desses precatórios. No Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, isso é concentrado na CEPREC, né, que é a Central de Precatórios, que funciona como um órgão de assessoria à presidência do tribunal, né, aqui em Belo Horizonte, no Tribunal de Justiça, na Rua Goiás, segundo andar. E ali, né, e uma outra questão também que chama a atenção é que, após a emenda 62 de 2009, existe a possibilidade de negociação destes créditos, né, transferindo os créditos, cedendo os créditos por meio de um mercado paralelo de compra e venda de precatórios, né, bem como o próprio poder público pode expedir edital de leilão e fazer o resgate desses precatórios com deságio entre 25% e 40%. Né? É uma questão interessante
né, e um regime jurídico próprio de satisfação de obrigações financeiras por parte do Estado. Espero que tenham compreendido bem. Até a próxima.